Aí ele me orientou, eu botei ele em contato com a Sílvia e ficou acordado a forma que ele vai deixar. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim, né? Boa noite, professor. Estamos sim. Que bom, Tiago. Muito bem. Vocês são da turma A, não é isso? Da turma A, né? Turma A e turma C, né? C1, C2, não é isso?
Nós terminamos a disciplina para outra turma, a turma B, né? E já fizemos a avaliação também, e agora vamos aí para a turma A. Eu não sei se vocês já me conhecem, né, do quarto período, talvez, né? Meu nome é Afonso, eu sou professor da universidade. Vocês já tiveram aula comigo? Ou não? Já tivemos sim, mas eu não lembro de que foi. Eu acho que foi de integração curricular 4, né? Porque agora vocês estão no sexto período, né? Deve ser integração curricular 4. Porque, Bom, Você que dá o curso de Timpel? Não. curso de quê? Timpel? Não, né? Você não, né? Não, não sou eu, não. Não. Bom, meu nome é Afonso José Senente Soares, sou professor da universidade já há vários anos, responsável por essa disciplina de medicina baseada em evidência. Espero que vocês aproveitem, né? Nós vamos aí ter várias aulas, né, relacionadas ao tema, né? Hoje vai ser uma aula sobre fundamentos, e eu gostaria que vocês participassem da aula, né? Eu vou apresentar a aula, né, ali compartilhando a tela, como é feito pelo Zoom, e em alguns momentos eu vou interromper e vou conversar com vocês. Eu gostaria que vocês participassem. Vocês podem participar pelo chat, né, ou também abrindo o microfone e falando comigo, sem problema nenhum, né? Eu sempre ao final da aula, quer dizer, se eu não interromper, por exemplo, e chegar ao final da aula, eu vou abrir sempre para que vocês possam participar, esclarecer dúvidas, né? Para que a gente possa avançar, né? Uma outra coisa a ser dita também nessa primeira aula se refere à nossa forma de avaliação, né? Durante aí esse período das aulas, eu vou passar para vocês uma avaliação teste, né? Só para que vocês vejam como vai ser, e a gente faz a avaliação através do Google Forms. Nós temos ali um questionário que é enviado para vocês através de um link. Vocês têm que colocar o e-mail, colocar o nome e responder as perguntas que são enviadas ali no formulário. E eu recebo isso e tenho lá como avaliar o desempenho de cada um de vocês. Durante as aulas, mais um pouco para frente, eu passo aí apenas como um teste para vocês abrirem, ver como é que funciona, e lá no final da disciplina a gente tem a avaliação, normalmente no último dia de aula, a gente deixa para fazer a avaliação. Ok? Alguma dúvida? Ou não? Acho que não, né? Eu vou, então, compartilhar a tela com vocês para que a gente possa falar um pouco sobre medicina baseada em evidência, né? E a aula de hoje vai ser sobre fundamentos. Nós vamos ter outras aulas de medicina baseada em evidência. A gente vai ter uma aula sobre como é que a gente faz análise de publicações científicas, né? Os vários tipos de publicação científica. Nós vamos ter uma aula sobre como montar um projeto de pesquisa para estimular vocês a produzir conhecimento científico, né? Nós vamos ter uma aula sobre medicina baseada em evidência em cardiologia, uma aula de medicina baseada em evidência em medicina intensiva, uma aula de medicina baseada em evidência em Covid, né? Aí, essa doença aí que nós temos 2 anos aí de convivendo com ela, para que a gente possa também falar sobre como é que a gente olhou as publicações, ou como é que foi gerenciado tudo isso aí com o olhar da medicina baseada em evidência, tá? Espero que vocês aproveitem e participem também, né? E da mesma forma, nós vamos fazer sempre da mesma maneira. Ao final da aula,
e apenas ao final da aula, eu vou pedir para vocês, depois das dúvidas serem esclarecidas, que vocês coloquem aqui o nome e a matrícula e podem sair de sala. E a aula é sempre gravada, e colocada lá no sistema, no AVA, né, para que vocês possam ver a hora que vocês quiserem ver a aula. Então, eu termino a aula é gravada, eu coloco lá no AVA o link da aula para que vocês possam ver quantas vezes ou quando vocês quiserem. Está combinado? Ok? Ok. Então, vamos lá. Eu vou, então, compartilhar a tela aqui para que a gente possa começar. Muito bem. Eu estou sentado aqui no meu home office, porque eu tive uma turma que disse que eu dava aula deitado. Eu não estou deitado, eu estou sentado no meu home office dando aula na frente do computador. Tá? Jamais eu daria aula deitado. Eu vou colocar aqui o slide para vocês. Vocês estão vendo o slide? Alguém pode responder, por favor? Estamos sim, professor. Tá bom. Eu tenho aqui uma participação no bate-papo. Deixa eu só ver o que é a primeira aqui. A Vitória dando boa noite. Ok, entendi. Então, vamos lá. Então, para que a gente possa começar, a primeira coisa é como é que a gente define, né, o que é medicina baseada em evidência. Essa definição foi dada por esse autor, chamado Sackett, né, que publicou um trabalho lá no British Medical Journal em 1996. Então, temos aí 25, 26 anos, né, da publicação. E ele disse o seguinte, que é o uso explícito e consciencioso da melhor evidência atual proveniente da pesquisa clínica na abordagem de pacientes individuais. Então, eu tenho que trabalhar escolhendo, né, a melhor evidência atual proveniente da pesquisa clínica para aquele paciente que eu estou cuidando, né? Vamos falar um pouquinho mais em relação aos conceitos, né? A medicina baseada em evidência é o atendimento de pacientes usando a melhor evidência científica disponível para guiar decisões clínicas e terapêuticas. O foco é aplicar resultados de pesquisas que envolvam pacientes semelhantes ao nosso e que contenham desfechos clínicos importantes, como, por exemplo, o risco de morte. Então, eu vou ter acesso, né, a uma publicação científica que me mostre que aquela intervenção que eu vou decidir, que eu vou prescrever, que eu vou usar, ela mostra um benefício, por exemplo, num desfecho importante, clínico importante, como, por exemplo, diminuir a mortalidade. Então, quando eu prescrevo, né, de antemão, eu tenho acesso a essa informação. Então, estou procurando agir no processo decisório de intervenção terapêutica, utilizando a medicina baseada em evidência. A medicina baseada em evidência é vista como um complemento, não a substituição do julgamento clínico aplicado para pacientes individuais. Isso é muito importante, né? O médico ele tem a sua autonomia preservada, né? Então, de acordo ali com o paciente que ele está cuidando, né, e levando em conta o que ele sabe sobre aquela patologia e a sua experiência profissional, o seu bom senso, né, e o tratamento de vários outros pacientes com patologias semelhantes, ele vai julgar se aquilo é exatamente o que deve ser feito, né? Então, o julgamento clínico aplicável para pacientes individuais. A MBE é um complemento a isso, quer dizer, além do bom profissional, além da experiência médica, eu tenho também, e digamos que seja muito importante, eu ter acesso à informação científica qualificada para exercer a medicina baseada em evidência. Igualmente, na MBE, a prática de cuidados efetivos, levando em conta aspectos culturais, sociais e individuais do paciente, são complementares, não contraditórios. Isso quer dizer o seguinte, eu também vou levar em conta valores e circunstâncias do paciente que eu estou tratando, né? Então,
eu vou atender o paciente, eu vou examinar o paciente, eu vou obter informações ali a respeito da história, exame físico, interpretação de exames complementares, eu vou ter um diagnóstico, eu vou decidir a intervenção terapêutica e eu vou conversar com o doente a respeito do que vai ser feito, né? Isso numa boa relação médico-paciente. Cabe ao médico explicar ao doente o que ele vai fazer no que tange ali a intervenção terapêutica, e o doente pode dizer, não, doutor, tudo bem, eu vou tomar essa medicação, ou então eu não vou tomar essa medicação por isso, por isso, por isso. Essa relação médico-paciente ela tem que ser desenvolvida num ambiente de respeito e confiança para que o tratamento seja feito de maneira adequada, né? Então, eu vou procurar a melhor evidência científica onde eu tenha desfechos clínicos favoráveis ali com aquela intervenção para os pacientes que eu estou tratando. Essa hierarquização de evidência científica nós vamos falar bastante em outras aulas, né? Como é que a gente olha essas publicações científicas, né? E existe o que a gente chama de pirâmide, ou desses níveis de evidência. O que está na base da pirâmide é a opinião do especialista, né? A opinião de um médico a respeito de uma determinada patologia ela é importante, mas observem que ela é a que tem o menor grau na pirâmide das evidências. Aí eu tenho série de casos, descrição de casos, estudo de caso-controle, estudo de coorte, trabalhos randomizados controlados e revisão sistemática, meta-análise e guidelines, que a gente vai falar também. Então, na medida em que eu procuro a informação, eu vou dar maior valor àquelas informações, aquelas publicações científicas que têm um nível maior de evidência, né? Então, eu posso procurar informações a respeito de uma determinada intervenção terapêutica que cabe ou não no meu doente em trabalhos randomizados controlados, ou então estudos observacionais. Eu vou dar preferência aos RCTs e também às meta-análises, às revisões sistemáticas. Quer dizer, existe uma hierarquização que está colocado nessa pirâmide, que a gente vai voltar a mostrar também em outras aulas, né? Então, ali eu tenho a melhor evidência científica disponível, eu tenho a experiência clínica do médico, onde ele vai levar em consideração a sua experiência profissional, né, o seu julgamento clínico e valores, expectativas e circunstâncias do paciente. Esses três fatores associados vão permitir que a gente possa exercer o melhor da medicina baseada em evidência. Para o médico, a medicina baseada em evidência tem o seguinte significado: quando tiver que tomar uma decisão terapêutica, essa deve sempre acoplar a sua experiência pessoal para tal patologia, utilizar a melhor evidência científica disponível, levar em consideração as preferências e particularidades do paciente a ser tratado. Os três conceitos se interrelacionam sempre, quer dizer, na verdade, eu estou repetindo o que eu já disse, né? Bom, ainda dentro de conceitos, a MBE é a aplicação da evidência médica atual no cuidado do paciente, tipicamente usa dados derivados de estudos científicos. Devido ao número grande e sempre crescente de dados sobre a eficácia de drogas e a correlação entre vários fatores médicos, tais dados, oriundos das publicações e estudos clínicos, são comparados e integrados em tabelas nas meta-análises. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, revisão sistemática e meta-análise, em outra aula, para a gente ver como é que essas publicações são construídas. Quer dizer, elas têm um nível de evidência alto. Nós valorizamos muito, quando a gente procura informação, as revisões sistemáticas, as meta-análises, os guidelines feitos por sociedades médicas que nos trazem recomendações, levando em consideração a análise de os estudos publicados sobre aquele tema e colocando ali hierarquia no nível de evidências para poder nos dizer o que vai fazer. Então, a gente tem várias maneiras de obter a informação, né, para que eu possa decidir o que eu vou fazer com o meu doente. Competências do médico moderno: garantir que pacientes e suas famílias estejam informados sobre os benefícios e riscos de cada opção de tratamento no contexto da melhor evidência e das diretrizes. Então, é o que eu acabei de falar há alguns minutos. Quer dizer, o médico vai conversar com o seu doente e vai dizer, olha, diante de tal patologia, né, que o senhor apresenta, nós vamos optar por tal intervenção terapêutica. Aí o doente
vamos esclarecer as dúvidas, vamos para que a gente possa prosseguir ali em relação à conduta adotada. Deixa eu só interromper um minutinho antes de voltar. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Ou não? Vocês entenderam, então, que a medicina baseada em evidência ela trabalha com 3 pilares? A melhor evidência disponível, a experiência profissional do médico e particularidades do paciente. Entenderam? Deu para entender sim, professor. Ah, que bom. Os 3 pilares são muito importantes, né? Os 3 pilares são muito importantes. Quando a gente fala em MBE, a gente, muitas vezes, dá valor apenas à evidência científica, mas os outros pontos são tão importantes quanto, né? E, no final das contas, o médico que está cuidando do doente é que vai decidir que intervenção terapêutica ele vai adotar. Ele é responsável pelos seus atos, né? O médico ali, na hora que está com o doente, ele vai decidir o que é melhor para fazer naquele caso. Ok? Alguma dúvida até agora? Não? Por enquanto não, professor. Ok. Então, vamos voltar a compartilhar aqui. Então, esse slide eu acabei de ler, né? Como é que nós fazemos isso, então? Como é que a gente chega a essas informações, né? Qual é a maneira que nós podemos, digamos assim, correr atrás dessa informação qualificada, né? E diante ali de um problema a ser esclarecido, né? O ceticismo esclarecido quer dizer o seguinte: eu tenho dúvidas que eu preciso esclarecer, né? E nós, como médico, nós vamos atrás dessas respostas. Quer dizer, eu tenho uma dúvida de como eu vou agir, de como eu vou decidir a intervenção terapêutica e como eu chego a essa informação, né? Existem perguntas que podem ser feitas para esclarecer assuntos em medicina, né? Essas perguntas podem ser clínicas ou perguntas básicas. As perguntas básicas elas tendem a nos dar informações sobre etiologia, patogênese, de que forma ocorre os critérios diagnósticos, né? E ali está colocado conceitos, definições, mecanismos, epidemiologia, quer dizer, quantos casos, qual a importância da doença, qual é o impacto financeiro para tratar determinada patologia, qual é a mortalidade daquela patologia, quer dizer, tudo isso é muito importante. A gente chama isso de perguntas básicas e temos as perguntas clínicas, que elas vão responder com evidência, né? O que essas perguntas que respondem com evidência, as perguntas clínicas tentam dizer? Elas vão me mostrar, quando eu procuro a informação, muitas vezes eu tenho 2 alternativas terapêuticas, né, para poder prescrever, uma droga A e uma droga B, né? E que droga eu vou prescrever? Aonde eu vou buscar essa informação qualificada? São nas publicações científicas, aonde eu encontrei um trabalho científico que havia uma pergunta que se aplicava ao meu caso. O pesquisador ele teve um grupo que fez uma intervenção com uma droga, que a gente chama de grupo intervenção, e no outro grupo, que a gente chama de grupo controle, ou usou outra droga ou usou placebo. Então, eu tenho um problema a ser resolvido, eu tenho intervenções que poderiam ser usadas, eu tenho uma publicação científica que é exatamente ali naquele contexto. Tem um grupo que usou uma determinada droga e outro grupo, a outra droga foi comparada, que é o controle, ou então o placebo. E qual foi o resultado dessa pesquisa? Foi favorável ou não, né? O resultado, o desfecho clínico foi favorável, e nós vamos dar muito valor em relação ao desfecho clínico, impacto na mortalidade. Quer dizer, se o uso daquela droga fez com que houvesse resultado favorável, diminuição da mortalidade, então é uma droga que eu devo prescrever para aquele meu paciente, né?
Então, vamos lá. Aqui, ó, o cenário clínico, o contexto do paciente leva ao processo decisório. Exatamente o que eu acabei de falar, né? Onde está a melhor evidência científica que se aplica ao meu paciente? É o problema a ser resolvido, né? Idealmente, no estudo, aonde eu estou procurando a informação, deve haver um grupo de intervenção. Ali foi a intervenção feita, e no grupo controle, nesse mesmo estudo, outra intervenção ou uso de placebo. Então, se compara no grupo intervenção o uso de uma droga e no grupo controle outra intervenção ou placebo. E eu tenho que olhar os desfechos, né? E um desfecho muito importante é se houve diminuição da mortalidade ou não. Esse tipo de pergunta, aonde eu vou procurar, né, essa evidência científica para poder decidir como que eu vou tratar o meu paciente, a gente chama isso de pergunta PICO. Pergunta PICO. O P de problema, o I de intervenção, o C de controle e o O de outcome. Em inglês quer dizer desfecho. E a gente, quando estuda medicina baseada em evidência, a gente acaba tendo que entender o que significa a pergunta PICO. A pergunta PICO é aquela pergunta que se aplica exatamente ao meu paciente que eu tenho que decidir a intervenção terapêutica. E eu vou procurar a resposta a essa pergunta PICO naquela evidência científica que responde essa minha dúvida, que responde a esse meu questionamento. Então, está aqui, ó. Paciente ou problema é o P. A melhor descrição de um grupo de pacientes parecidos com o meu. Tem que ser uma pergunta concisa, clara, precisa, né? Opções para decidir. O grupo intervenção, que é a principal intervenção que eu estou considerando indicar ou prescrever, e o grupo controle, onde tem a comparação, que é a alternativa habitual, principal, ou então placebo. E o O é o desfecho. É o desfecho, é o outcome, em inglês, né? O que esperar do efeito real da intervenção? Menor risco de mortalidade, de reinternação, de ocorrer infecção, de perder uma função. Quer dizer, eu tenho desfecho, que a gente chama de desfechos clínicos favoráveis, que são vários, né? Eu enfatizei a mortalidade, a diminuição da mortalidade, mas podem ser outros. Isso faz com que eu decida por aquela intervenção. Então, eu fiz uma pergunta clínica, uma pergunta que se aplica ao meu paciente, que chama-se pergunta PICO, achei a publicação relacionada ao tema para me responder essa pergunta e encontro ali o desfecho, se foi favorável ou não. Se foi favorável, preenchendo ali as minhas necessidades para resolver a questão do meu paciente em particular. Se o desfecho clínico foi favorável, eu estaria autorizado, aplicando os conceitos da medicina baseada em evidência, a usar aquela intervenção. Então, a recomendação é que, a partir do momento que isso é encontrado e eu tenho ali a decisão sobre a intervenção a ser feita, isso seja, digamos assim, compartilhado pelo paciente. Eu vou prescrever isso para o senhor, porque essa droga o senhor deve tomar por tais motivos, que isso vai melhorar a sua patologia, a sua doença, a sua evolução, vai diminuir a sua mortalidade. Eu posso explicar ao doente por que eu estou tomando aquela decisão terapêutica. Muito bem. Deixa eu interromper aqui. Vocês entenderam o que chama-se pergunta PICO? Que a gente usa em medicina baseada em evidência para procurar informação qualificada? Olha só, eu estou com 23 alunos em sala, então eu vou perguntar a como é que é o nome? Emildo. Está ouvindo, Emildo? Emildo, está ouvindo? Eu queria que vocês participassem. O que eu faço, por exemplo, com o Emildo? Que ele está em sala, eu estou chamando e ele não responde. Significa o quê?
porque ele não está em sala, né? Ele colocou agora no chat, professor. Ah, muito bem, Emildo, gostei. Vamos lá, o que você entendeu por pergunta Pico, o Emildo? Pode abrir o microfone e falar. Então, por favor, pode escrever no chat aí. O que você entendeu por pergunta Pico, dentro do conceito de MBE? Você não entendeu muito bem? Então, eu vou explicar novamente. A pergunta Pico é uma pergunta que é feita, que se aplica ao doente que eu estou vendo e precisa de uma resposta para que a decisão terapêutica seja tomada. Então, esse acrônimo PICO, P-I-C-O, quer dizer o seguinte: o P é o problema do doente, o problema que eu tenho que resolver, o I é o trabalho que eu encontrei aonde tem um grupo intervenção, com a intervenção que eu posso prescrever ou não. O C é o grupo controle, aonde vai se comparar com o grupo intervenção. E o O é o desfecho, em inglês, outcome, que diz o seguinte: se o desfecho foi favorável, se o desfecho clínico foi favorável ou não. Então, eu formulo a pergunta Pico e vou atrás da informação. Vou atrás da publicação científica que possa responder a minha questão clínica. Quer dizer, eu devo prescrever uma droga A para o meu paciente que eu estou vendo ou não? Não sei, eu vou atrás dessa informação. O slide que eu mostrei, você entendeu agora, Emildo? Ok, muito bem. O slide que eu mostrei a seguir, que eu interrompi, foi o seguinte: se essa informação, que a gente chama de informação qualificada, eu já devo ter na hora que eu estou atendendo o meu paciente. O que vocês acham? Vamos escolher. Eu acho Fala, Carolina, estou ouvindo. Eu acho que, assim, nem sempre a gente vai saber todas essas informações. Seria legal se a gente soubesse a maioria. Mas se a gente, em algum momento, ficasse na dúvida, eu acho que a gente poderia procurar. É isso mesmo. No dia a dia, né, na medida em que você atende pacientes e tem que tomar decisões, você vai acumulando experiência profissional. Então, na hora que chega lá um novo doente com alguma patologia que você está acostumado a tratar, né, você já tem o armazenamento de dados para que você possa tomar a melhor decisão baseada em MBE. A questão é que a ciência avança, né? A ciência avança. Então, o médico ele tem que ter o hábito de ter acesso às informações qualificadas ou procurar as informações qualificadas, né? Se ele ficar com uma dúvida do que vai fazer, é compreensível, né? Ele pode, por exemplo, olha, eu tomo essa medicação, mas eu quero, eu não estou na dúvida se a gente deve mudar a conduta, não mudar, eu quero ver o senhor novamente semana que vem, se eu volto aqui, e aí eu tenho ali um tempo hábil para poder resolver algumas questões relativas àquele caso que eu estou vendo, né? O que não é aconselhável é que, na hora que você está atendendo o doente, você chega, espera aí um minutinho aqui que eu vou tomar um café e volto aqui. Você vai consultar o que você vai prescrever para aquele doente. Quer dizer, normalmente isso não se faz, né? Na hora que eu estou atendendo o doente. Esclarecer, né? Embora com toda a facilidade que nós temos hoje de acesso à informação, mas não é apropriado que, na hora, eu procure esse tipo de informação para poder decidir o que eu vou fazer com o doente.
Para isso, os médicos eles têm lá as suas áreas de conhecimento, né? Se você se dedica a uma determinada área de conhecimento, que seria a especialidade, naturalmente, aquela sua área de conhecimento, você vai ler com frequência, você vai se manter atualizado, você vai a congresso, você assina a revista, você procura essa informação qualificada, né? Então, os médicos, né, e vocês são estudantes de medicina, vocês estão no meio do curso, eles são fadados a estudar a vida toda, porque se eu paro de estudar, daqui a 5 anos eu não consigo mais tratar os doentes de uma maneira adequada, porque a ciência avança, determinadas intervenções terapêuticas são abandonadas, outras são colocadas, então eu preciso ter acesso a essas informações qualificadas, né? Senão a gente não consegue exercer uma boa medicina. Quer dizer, o bom médico é aquele que acumula experiência profissional e que estuda também, né? Então, ele não pode... eu tenho muita experiência, eu parei de estudar. Não serve, né? Eu tenho muita experiência, mas eu tenho que continuar estudando, eu tenho que ter o hábito de estudar. Isso não deve ser visto como uma obrigação, e sim como uma necessidade, né? A gente tem que desenvolver esse hábito para poder exercer a atividade profissional. Deixa eu voltar a compartilhar a tela com vocês aqui, para que a gente possa progredir. Então, está ali, né? A informação qualificada deve estar já presente no momento em que o médico avalia e decide fazer com o paciente, ou temos que ter um tempo para obtê-la. Foi esse comentário que eu fiz agora, né? E que vocês participaram também, né? Qual o investimento que o médico deve ou está disposto a fazer para ter acesso a essa informação qualificada? Vocês acham que... Vou interromper aqui novamente. Vocês acham que deve haver investimento pessoal para que isso possa ser feito? Ou não? O que vocês acham? Eu acho que tem que ter, porque o médico ele vai estar dispondo do seu tempo para estudar essas coisas e vai ter que assinar revista, vai ter que estar sempre procurando, indo atrás das atualizações. Isso, na verdade, não deve ser interpretado como custo, e sim como investimento, né? Deixa eu só mostrar para vocês, deixa eu compartilhar a tela novamente aqui, para mostrar para vocês aqui uma coisa que... para ilustrar o que eu estou falando, né? Está aqui o slide que eu acabei de mostrar para vocês. Então, está aqui, ó. Isso aqui foi o que mudou a minha vida há 46 anos. Eu estava fazendo um internato, o meu preceptor, eu estava perturbando ele, fazendo perguntas, e ele falou: Afonso, você quer estudar? Toma isso aqui. Aí me deu um invoice de uma revista para eu assinar, chamada New England Journal of Medicine. Esse invoice aqui eu já estava renovando a revista, depois de 2 anos de assinatura. Observem que é outubro de 78, eu já estava renovando a revista. E até hoje eu assino a revista, faço questão de assinar, pago uma assinatura anual. Vejam que o americano tem inflação também. Olha lá quanto era uma renovação por 1 ano, né? Porque o New England ele é semanal, toda semana chega uma revista, né? $22, né? Baratíssimo. Hoje essa assinatura está superior a $200, $250, né? E eu faço questão de assinar. Então, o que eu acabei de falar para vocês, eu era estudante e um médico experiente virou para mim e falou assim: você quer estudar? Toma aqui, se vira. Na época, eu não tinha dinheiro, foi meu pai que pagou a assinatura para mim. Depois que eu me formei, eu passei a pagar e faço isso até hoje. Tem 46 anos que eu assino New England. E eu passei a ter o hábito da leitura de uma revista científica. Hoje é muito mais fácil, né? Vocês têm acesso pela internet,
de uma série de informações médicas, né, publicações científicas, mas a gente tem que ter o hábito da leitura, o hábito da procura, para poder esclarecer nossas dúvidas que acabam se traduzindo no melhor tratamento dos nossos pacientes, né? Estou dando o meu exemplo, não estou querendo que vocês façam igual a mim, não, né? Mas que tem que estudar, tem que estudar. Não dá para ser bom médico se não correr atrás da informação científica, né? Deixa eu compartilhar novamente aqui com vocês. Aqui é um outro ponto, né? Teremos alguma situação que agir antes de consultar a literatura, o desejo do paciente e família. Isso quer dizer o seguinte: quando que o médico tem que tomar atitudes, né? Imediatamente, né? E muitas vezes necessária para salvar a vida do doente, por exemplo, dentro de uma emergência, dentro de uma UTI, né? Onde eu tenho ali uma situação que está impondo risco à vida do paciente e nós temos que agir rapidamente. Nessas situações, né, as informações elas têm que estar já armazenadas para poder decidir o que deve ser feito naquele momento, né? A minha especialidade é medicina intensiva, né? A minha vida inteira eu trabalhei dentro de CTI, sempre lidei com doente grave. Então, o doente grave obriga a que essas etapas ali de obtenção de dados, examinar o doente, ver exames complementares, a gente tem que fazer isso com bastante objetividade e rapidez e oferecer ao doente suporte de vida, intervenções terapêuticas para poder salvar a vida do doente. Que se eu não fizer isso, né? Deixa eu estudar um pouco aqui sobre hipóxia. Quando eu voltar para ver o doente está morto, né? Então, eu tenho que agir, eu tenho que detectar o problema e agir. São algumas particularidades, né, da especialidade. Quem trabalha dentro de emergência, quem trabalha dentro de UTI, tem que agir com rapidez, né? Se o seu paciente, ao ser informado sobre o que deve ser feito, decide por não fazê-lo, você deve convencê-lo do contrário. Isso quer dizer o seguinte: se eu acho que aquilo é o melhor para o meu paciente e ele acha que não vai tomar a medicação, eu, como médico, vou tentar convencê-lo do contrário. Olha, eu acho melhor que o senhor faça dessa maneira, porque isso é importante para tratar ali a patologia em questão. Então, isso é bastante comum, né? A gente está lidando com o paciente não quer agir daquela maneira, não quer tomar determinada medicação. O que você vai fazer? Vai reconversar com o seu doente para que isso possa ser feito, né? Só para ilustrar, antes eu vou mostrar um caso clínico para vocês. Alguma dúvida? Ou não? Não, não. Não? Eu vou mostrar um caso clínico para vocês agora, e é uma conversa hipotética entre o médico e o paciente. O médico e o paciente. Do que pode acontecer ali, né, em relação à consulta e o desenrolar da consulta. Vocês vão ver que tem, digamos assim, algumas coisas um pouco meio colocadas a mais, porque eu fiz questões disso, mas nada impede que isso possa ocorrer na vida real. Vida real. E vocês vão ter toda a vida pela frente aí para atender doentes, né? E algumas vezes, como é que isso se desenrola, como é que eu resolvo, como é que eu não resolvo, né? E a gente está falando de medicina baseada em evidência. Tudo que eu vou fazer está relacionado à evidência científica, qualificada, melhor evidência científica disponível. Então, eu vou mostrar para vocês um diálogo hipotético entre um médico e um paciente, na hora que o médico atende o doente no consultório e se desenrola ali a consulta. Vamos lá. Eu vou mostrar o caso clínico até o final, depois eu vou voltar aqui para a gente conversar novamente. Vamos lá. Então, está aqui, ó. Você atende no consultório um paciente com insuficiência cardíaca congestiva, né? E aí o paciente pergunta: doutor, eu devo fazer uso de diuréticos? Pergunta comum, né?
Aí o médico que atende o doente vai lá. Né? Aqui vamos começar as respostas e as perguntas hipotéticas. Né? O médico: eu sei que eu devo prescrever diurético para o senhor, tenho experiência com esse tipo de droga em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva. Quer dizer, resposta normal do médico. Aí o paciente: tudo bem, doutor, mas como funciona na minha doença, a insuficiência cardíaca congestiva? Qual o mecanismo de ação? O médico: bem, o diurético ele funciona eliminando líquidos que acumulam no seu organismo devido à sua patologia, insuficiência cardíaca congestiva. Pode me explicar melhor, doutor, o que é isso? Aí o médico: bom, na patogênese da insuficiência cardíaca ocorre retenção de líquido, ocorre... Isso aí você tem que saber, o doente está te perguntando, né? Eu posso ter fração de ejeção baixa, diminuição do débito cardíaco, ativação do eixo renina-angiotensina-aldosterona, vai haver retenção de só de água, acúmulo de líquido. E o uso de diuréticos trazem benefícios. Onde e como os diuréticos agem, doutor? Né? Em relação à droga que eu estou prescrevendo, a furosemida age ali em alça de Henle, né? Onde você tem ali a eliminação de só de água, a nível ali renal, né? Glomérulo renal, túbulo contornado proximal, túbulo contornado distal, alça de Henle, e eu tenho ali o sítio de ação da furosemida. Bom, então eu vou melhorar os meus sintomas, doutor? Sim, os seus sintomas devem melhorar. Existem efeitos adversos com o uso dessa medicação, doutor? Sim, podem ocorrer. Existe alguma forma... Aí o médico aqui pode ocorrer, pode levar a, por exemplo, hipopotassemia, e o senhor ter cãibra, ter fraqueza muscular por conta da hipotassemia. Existe alguma forma de monitorização de evitar esses efeitos adversos, doutor? Eu posso ver isso a nível laboratorial e detectar o distúrbio eletrolítico. A gente pode ser necessário, em algum momento, a reposição, se for necessário, de potássio oral. É o que o médico acabou de responder. Doutor, eu preciso tomar outras drogas para tratamento da insuficiência cardíaca ou só o uso da furosemida basta, doutor? Sim, outras drogas devem ser associadas no seu caso. Por que motivo, doutor, só o diurético não basta? O uso de algumas drogas é importante na insuficiência cardíaca devido ao impacto nos desfechos. O doutor pode me explicar melhor o que significa impacto nos desfechos? Eu vou morrer de qualquer jeito, com ou sem tratamento? O médico: o que sabemos é que o uso de diurético, no seu caso, a furosemida, parece reduzir o risco de morte, porém não muda a mortalidade a longo prazo na insuficiência cardíaca congestiva. O paciente: como assim, doutor? Por que o senhor me prescreve uma droga que não muda a mortalidade? O médico: o uso de paciente melhora a qualidade de vida, diminui a chance de internação, diminui a chance de complicações. Quer dizer, o médico explicando ao doente esse aspecto aí que ele falou a respeito de desfecho clínico. Doutor, existe alguma droga nova que eu possa usar para tratamento da insuficiência cardíaca? Sim, e seu uso depende de algumas variáveis, como, por exemplo, o que levou o senhor a apresentar o quadro de insuficiência cardíaca, que tipo de disfunção o senhor tem, qual fração de ejeção o senhor apresenta. Como assim, doutor? No meu caso, eu posso usar? O médico: depende, né? Nós temos que olhar algumas variáveis para ver se tem indicação de uso dessas novas drogas ou não. Elas já estão disponíveis no Brasil, doutor? Sim. Quanto custam essas drogas novas, doutor? Aí o médico responde: doutor, se eu for a outro médico, ele vai me prescrever diurético também ou essas drogas novas? Aí o médico responde: é bastante provável que ele tenha a mesma conduta. Aí, doutor, caso o senhor não se importe, já que eu sou seu paciente e também sou médico, o senhor pode mostrar onde eu encontro todas essas informações que o senhor falou escritas? Quer dizer, tudo o senhor me explicou, onde é que está isso, né? Aí o médico pensando: cadê a MBE que eu estudei na faculdade? Então, eu estou mostrando para vocês um tipo de diálogo com um médico, com um paciente, de um médico para o paciente, onde o paciente pergunta tudo a respeito ali da doença, né? Da droga que está sendo prescrita, como é que a medicação funciona, se tem efeito adverso, se tem outras opções terapêuticas. E quem está cuidando do doente
ele tem que dar uma resposta. Ele vai dizer que eu não vou lhe responder, porque eu sou médico, o senhor tem que acreditar em mim. O doente vai falar, ok, doutor, nunca mais volta ali para ser atendido por ele. Então, aquela conversa de ter as informações armazenadas para poder decidir o que vai fazer, isso é verdadeiro. Pelo menos a maior parte das informações, elas têm que estar disponíveis para eu poder explicar ao meu doente ali por que eu estou prescrevendo aquela droga e que benefício que vamos ter com o uso dessa determinada intervenção terapêutica. Ok? Eu posso procurar essas informações. Elas estão disponíveis. Então, vamos lá. Aqui, ó. Vamos compartilhar a tela, né? A pergunta pico seria essa aqui: paciente com insuficiência cardíaca deve fazer uso de diuréticos? Né? Olha que tem publicação aqui de 1900, olha há quantas décadas se prescreve diurético para tratar a insuficiência cardíaca. Né? Esse artigo é dos anos 60, é histórico. Né? Aqui é um artigo de revisão do New England. Aqui é uma publicação comparando um diurético com o uso do inibidor da enzima de conversão do angiotensinogênio, captopril. Aqui é um guideline da Associação Americana de Cardiologia, onde fala muito sobre diurético, vários aspectos sobre o uso de diurético, dizendo que os diuréticos eles devem ser utilizados com outras drogas para tratamento da insuficiência cardíaca. As referências bibliográficas desse guideline, bastante interessante, abordando todos esses aspectos para nos dar resposta das recomendações e como eu prescrevo e como que eu devo agir em relação ao uso de diurético. Aqui uma tabela com os diuréticos, aqui outra tabela, medicação intravenosa, aqui uma publicação sobre o uso de diuréticos também em pacientes com insuficiência cardíaca, né? Falando a respeito, né, é uma meta-análise, né, da Cochrane, de uma plataforma chamada Cochrane University, falando a respeito do uso de diurético em insuficiência cardíaca. Aqui, uma publicação do FDA, na verdade, aprovando o uso de uma nova droga para tratamento da insuficiência cardíaca para pacientes com fração de ejeção reduzida, maio de 2020. Então, nova droga que se usa para tratar essa droga, a gente usa para tratar pacientes com diabetes, agindo ali a nível renal, facilitando ou diminuindo a reabsorção de glicose e, com isso, para controle do diabetes. E também se mostrou que essa droga ela é benéfica para pacientes com insuficiência cardíaca, tanto que foi aprovado com essa indicação para pacientes com fração de ejeção reduzida, reduzindo o risco de morte e hospitalização para insuficiência cardíaca. Aqui é outra droga utilizada para tratamento da insuficiência cardíaca também. A associação de duas drogas, o inibidor do receptor da angiotensina e uma outra droga que atua ali no nódulo sinoatrial, também para tratamento da insuficiência cardíaca. Ao falar sobre uma doença, a gente tem que conhecer anatomia, fisiologia, fatores de risco, quadro clínico, importância, critério diagnóstico, fase da doença, intervenções terapêuticas, evolução, outras intervenções, medidas preventivas, aplicabilidade ao caso, preferência do paciente, o que pode acontecer no futuro. Quando a gente está falando de MBE, a gente está falando de intervenções terapêuticas, resultados, aplicabilidade ao caso, preferência dos pacientes. Então, a gente foca nesse ponto principal. Mas todos esses pontos aí estão envolvidos quando eu estou lidando com o doente, quando eu estou lidando com o paciente, quando eu tenho que decidir o que eu vou fazer com uma determinada doença que está ali na minha frente que eu preciso tratar. Né? Então, são informações que nós vamos somando ao longo do tempo, através de estudos, né? E vocês estão estudando para se tornarem médicos, né? Um curso longo, são 12 semestres, são 6 anos, depois tem mais residência médica, depois tem residência da especialidade, prova de título para a especialidade, experiência profissional. Quer dizer, então, o médico ele tem um tempo longo para estudar, e eu diria para vocês, vai estudar a vida inteira. A ciência vai avançando e vai nos obrigando a ter acesso a essas informações para poder tratar os doentes. Né? O que eu mostrei para vocês é um diálogo que pode ocorrer de você estar atendendo um paciente e ele te fazer uma série de perguntas que você tem que responder. Né?
eu não posso ter uma atitude assim, eu sou médico, não admito que ninguém me questione. Não existe isso. Se você falar isso com um doente, ele nunca mais vai voltar para ser consultado por você, né? Então, a gente tem que procurar as informações, né? Saber que a gente tem que ter humildade, por mais que eu estude, eu sempre vou estar procurando a informação. Quer dizer, eu tenho que estar sempre procurando a informação, nunca achar que eu sei medicina demais, porque, ao contrário, a gente sempre sabe medicina de menos e a gente precisa o tempo todo estar estudando. Então, a MBE ela nos obriga a pensar da seguinte maneira: eu tenho que ir atrás da informação qualificada, eu tenho que ter o hábito de ir atrás da informação qualificada, porque aquilo é o melhor para o meu paciente que está ali na minha frente e eu preciso tratar. Levando em conta 3 aspectos, né? Melhor evidência disponível, experiência do médico e particularidades do paciente. Perguntas? Então, deixa eu ver uma pessoa que está em sala aqui. Mariana, está ouvindo, Mariana? Sim, professor. E aí? O que você entendeu? Ou o que você não entendeu e o que você tem dúvida? Não, não tem nenhuma dúvida, não. Não? O bom professor é aquele que deixa dúvida nos alunos. Eu tive um professor que fala: nunca acredite em mim, vai atrás da informação para ver se o que eu estou falando corresponde à realidade ou não, né? Então, vocês podem buscar as informações, né, complementares aí ao que eu estou falando. O que eu vou tentar fazer com vocês na disciplina é trazer os conceitos, né, e colocar coisas relacionadas aí à minha experiência pessoal também, de um tempo longo de formado e o tempo todo trabalhando, né? O tempo todo trabalhando. Hoje eu trabalho menos do que eu já trabalhei, né? Porque eu já estou mais velho, né? E acabei aí me qualificando para... A vida também me deu oportunidade para me qualificar para virar professor. Fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, gosto de ler, gosto de estudar, menos do que eu já estudei, naturalmente, sempre com humildade, sabendo que a gente não sabe nada, tem que aprender, tem que estudar, né? Mas tem que conversar com vocês, né? E a gente tem que trocar informações. Eu acho essa disciplina muito importante, porque ela sempre vai ter o foco de procurar a informação qualificada para tratar o meu doente, né? A gente nunca prescreve alguma coisa, né, para o nosso paciente sem ter uma lógica, sem ter uma evidência que possa me dizer que aquilo é o que deve ser feito. Quer dizer, eu não estou prescrevendo um antibiótico para determinada patologia ou doença infecciosa, porque eu gosto do antibiótico, não existe isso. Eu estou prescrevendo um antibiótico porque ele tem uma ação terapêutica para tratar aquela determinada infecção, né? Se alguém me perguntar por que eu estou prescrevendo tal antimicrobiano, a resposta é: diante dessa infecção causada por tal micro-organismo, a gente deve usar determinadas drogas e essa aqui é uma das apropriadas para tratar essa infecção. Então, a conversa com o médico ela é baseada, né? Ela é baseada em evidências científicas. Eu posso estar eu e o meu doente, então esse diálogo é do médico para o paciente, né? E nada impede que o paciente me interrogue em tudo que eu estou fazendo, isso é normal, né? Ele tem direito a procurar uma segunda opinião a respeito do que está sendo colocado, é um direito do paciente procurar uma segunda opinião, isso é normal. Agora, dentro do hospital, né, vocês vão conviver com o hospital o curso inteiro, né? Ali no ambulatório, nas enfermarias, né? Vão passar visita em pacientes internados, e dentro do hospital, as nossas atitudes, as nossas condutas, as nossas prescrições, elas são vistas o tempo todo pelos nossos pares, né? Que estão ali dentro do hospital. Então, se eu admitir um doente hoje, à noite, eu estou de plantão à noite,
admiti um doente pela emergência, coloquei na enfermaria, e aí o doente tem lá uma dor abdominal, e aí eu solicito exames para esclarecer dor abdominal. Faço prescrição para o meu doente com dor abdominal, e no outro dia o doente é visto na enfermaria por outro colega. Ele vai ver o que eu fiz, né? Eu admiti na emergência, eu pensei em tais possibilidades diagnósticas, hipótese diagnóstica principal, diagnóstico diferencial, pedi exames complementares, examinei o doente, anotei tudo no prontuário, fiz uma prescrição. Quer dizer, o meu trabalho feito hoje, ele vai ser visto no dia subsequente, pelo colega que vai chegar lá na enfermaria e ver o doente. Aí o doente pode falar assim: o médico me atendeu na emergência, doutor, nem botou a mão no meu abdômen, não me examinou. É incrível isso, né? O doente, eu conversei com o médico, estou queixando de dor abdominal, mas ele não me examinou. Quer dizer, isso é má prática médica. Então, a gente, quando está atendendo o doente, a gente tem que fazer o nosso melhor. O nosso melhor. O doente está sendo atendido, está sendo examinado, vai ser hospitalizado, existe lá possibilidade diagnóstica, e nós vamos tratar, vai ser esclarecido naquele momento ou mais adiante exatamente do que se trata. Eu vou ter que chamar a cirurgia para ver o caso, não vou ter que chamar a cirurgia. Aquilo tudo está sob a minha responsabilidade. Naquele momento, no outro dia, outro colega vai ver, ele vai ver no prontuário tudo o que eu fiz em relação àquele caso. Então, a gente tem que procurar fazer direito. Isso não significa que a gente não possa cometer erros, né? Eu ter pensado num diagnóstico e, na verdade, é outro, né? Outros exames foram feitos, né? E aí se chegou à conclusão que é outra patologia, não aquela inicialmente que Isso é normal, não tem nada demais. Eu posso ter um caminho para fazer um diagnóstico e, na verdade, eu coloquei algumas opções ali de diagnóstico, hipótese diagnóstico principal, diagnóstico diferencial, e, na verdade, era outra possibilidade, não aquela que eu estava pensando como principal. Isso é normal da medicina. Isso não significa que houve medicina mal feita. Ao contrário, a medicina é bem feita. A gente está fazendo e vai esclarecer o diagnóstico. Algumas vezes não é possível esclarecer no primeiro momento, se esclarece logo a seguir. Mas é um trabalho bem feito. E dentro do hospital, tudo o que nós fazemos é sujeito a ser avaliado pelos nossos pares. Então, o Afonso admitiu o doente, não pediu exame, o Afonso admitiu o doente, não examinou o abdômen do paciente, o Afonso não escreveu, não pediu exames complementares. Quer dizer, o Afonso botou o doente para dentro do hospital, foi para a enfermaria e não fez nada direito. Então, o que o Afonso está fazendo na emergência? Né? Trabalhar errado? Trabalhar mal? Exercer uma má prática médica? E a vida é dura, né? Se você está trabalhando errado, o que vai acontecer com você é que você vai ser mandado embora, né? O dono do hospital, o empresário, né? Ele vai olhar assim: Afonso, eu gosto de você, a gente é amigo, mas um abraço, semana que vem você não trabalha mais aqui. Então, nós somos julgados pelas nossas atitudes, nós somos responsáveis pelos nossos atos. E como nós nos propusemos a ser médico, e vocês no futuro vão ser médicos, tem que trabalhar direito. Tem que trabalhar direito e tem que também estudar, que foi o que eu falei a aula inteira. Estudar para poder ter, digamos assim, informações para decidir o que é melhor para aquele paciente naquele contexto. E assim a medicina vai avançando. Dentro do hospital tem sessão clínica, as pessoas discutem os casos, todo mundo aprende, né? Uma pessoa vai estudar um pouco mais sobre aquele assunto para poder apresentar o caso clínico, e assim vai todo mundo. Professor, não deu para entender o que o senhor falou agora no final. Acho que tampou o seu microfone. Foi meu Só dedo. a pergunta. É que eu estava segurando aqui eu segurei o computador e tapei o microfone. Eu estou vendo aqui na sala, eu não sei se consequente, olha, vocês tem várias pessoas aqui, iPhone. O que é isso? É para não chamar o nome das pessoas que estão aqui na sala? Isso é ridículo. Eu estou vendo aqui, iPhone de Tiago,
Mariana, Marina. Ótimo, vocês têm que se identificar. E tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com iPhone, que coisa ridícula, gente. Vocês são adultos. Vocês não querem o quê? Que eu pergunte alguma coisa a vocês? Vocês estão aprendendo. E eu estou aprendendo também dando aula. Agora, o que não pode é achar que eu não... Eu estou vendo aqui, Flaviane, eu posso falar com a Flaviane. A Flaviane está em sala. Eu não posso olhar aqui iPhone. O que eu faço com essas pessoas? Dou falta? Não sei quem é? Vai se identificar depois quando eu mandar botar o nome e a matrícula? Isso aqui é uma relação transparente. Eu estou falando, vocês estão ouvindo, e eu quero que vocês participem. Eu quero que vocês participem. Afinal, vocês estão fazendo um curso que vocês vão cuidar da vida das pessoas no futuro, né? Então, tem que haver seriedade e responsabilidade também. Então, não deixem de colocar o nome. Isso aqui é uma relação boa que deve ter entre a gente. Quanto mais vocês participarem, melhor. Melhor. Eu estou aprendendo e vocês estão aprendendo também, porque se eu não souber a dúvida de vocês, eu não consigo também avançar, entendeu? Naquilo que eu estou falando. Está entendido? Eu estou vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4... Diminuir um pouquinho, mas não se identifiquem, porque a minha aula é sempre dessa maneira, falando, conversando, dialogando, procurando esclarecer dúvida. Não tem outra maneira de dar aula. Só tem essa maneira de dar aula. Tá ok? O que você não entendeu falar no final? Foi a respeito do que exatamente? A respeito de responsabilidade na discussão de caso? Foi isso que eu estava falando, explicando? Não, mas acho que deu para entender tudo. Só o final, eu não sei se o senhor fez alguma pergunta, tipo, a última frase. É porque, às vezes, eu mexo no computador aqui, ó, e aí, aqui embaixo, aí tapa o microfone. Desculpa, né? Mas eu tiro a mão também. Eu estou falando com a mão solta, aí eu não estou digamos assim, apertando o microfone. É inadvertido que isso ocorre, né? Temos mais alguma dúvida ou não? A aula seguinte... Acho que deu para entender tudo direitinho. Na aula seguinte, a gente vai ter uma aula sobre análise crítica das publicações científicas, onde eu vou mostrar para vocês os vários tipos de publicações científicas, né? E como que elas são desenhadas e como é que isso é feito, ok? E depois tem uma aula de como montar projeto de pesquisa, depois a gente tem cardio, a gente tem medicina intensiva e a gente tem Covid também. Então, a gente tem bastante tempo para desenvolver aí esse raciocínio de medicina baseada em evidência. Eu espero que vocês gostem, tá? Desculpa a todos se eu passei um pouquinho do limite quando eu usei a palavra ridícula. Eu não devo usar essa palavra com vocês, então peço desculpa por ter usado essa palavra. De jeito nenhum, vocês são alunos, eu sou o professor e a gente está trocando informações, tá bom? É que algumas vezes isso é da genética italiana, a gente fica meio exaltado e as palavras saem um pouco fora do controle. Então, pela idade, eu já aprendi a pedir desculpa imediatamente a vocês, tá bom? Então, podem colocar o nome, a matrícula e sair de sala. Um abraço para vocês, até semana que vem, tá? Obrigada pela aula, professor. Um abraço a todos. É um prazer estar com vocês, tá? É um prazer. Valeu, professor. Obrigado. Um abraço. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Um abraço, Carolina. Muito obrigado a você, tá? A vocês todos, né?